todos. Um dia ensolarado, um dia gostoso. Espero que você tenha uma ótima... Tem tudo a ver com essa questão das nossas áreas da vida que são influenciadas pela nossa história de vida, desde a infância, desde do nosso cotidiano, das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente absorve. E hoje eu venho falar mais uma vez, como é a área do meu trabalho, sobre família. Vocês vão observar que nos meus status existe alguns assuntos meio polêmicos sobre... eu trabalho bastante assim com a consequência, né? Nós estudamos fenômenos de séculos, né? E esses fenômenos de séculos foram sendo transformados e foram sendo diferenciados de acordo com o comportamento da atualidade. Então hoje nós estamos, há uns séculos atrás, as questões eram relacionadas à guerra, ao desemprego, à revolução industrial, a tantos outros assuntos, a instituição da família como uma família hoje moderna. Antigamente as famílias as crianças eram colocadas em orfanato, o próprio governo os pais não tinham a demanda de cuidar dos seus filhos e sustentar os seus filhos. Então nós vivemos sequências de situações da nossa vida que vão nos levando a entender que cada tempo, cada década, cada século que a gente passa é uma nova luta e uma nova batalha. A atualidade da minha batalha hoje é a hiperestimulação, nada contra a tecnologia, mas o grande número de acessos à tecnologia, porque se nós formos olhar o tempo que a tecnologia cresceu, né? Eu assisti filmes como o filme Blade Runner, como outros filmes assim futuristas. Quando você pensa em ciborgues, quando você pensa em filmes mais ligados a entrar no sistema solar, você pensa que é uma coisa surreal. E os filmes, se você for olhar, são filmes muito de décadas, né? 1990, 1980, 1970. Significa que são curto prazo para a gente absorver o tanto de informação que nós temos hoje absorvido. Então essa é uma luta constante na clínica, com jovens, adolescentes, até com os próprios adultos. Ansiedade aqui eu coloquei o tema, não sei se saiu, né? O que o passado e o presente e o futuro influencia. Então a gente eu vou colocar simplificado para você entender por quê. Eu acredito que, eu sempre falo isso, né? Que nós hoje não estamos mais naquela falta de informação, naquele dito popular de que psicologia é só para louco, psicologia é só para pessoas que estão com problemas com a sua identidade. Na verdade, a psicologia ela é algo assim tão profunda como a medicina, como nós precisamos ir aos nossos tratar o nosso corpo como uma academia, né? Eu digo assim, bem simplificado, né? Porque na verdade a academia é o corpo, né? Nós somos seres que fomos feitos para fazer exercícios. Então tudo aquilo que sai do biológico, né? Tudo aquilo que sai, eu trabalho muito com isso. Não só com a gente fala nós somos conservadores, outros são progressistas. Nós falamos sobre a incisão
do rejuvenescimento sintético, que é as harmonizações faciais, a inaceitação da sua idade, a inaceitação da sua beleza, da autoestima, né, do seu eu, da sua cor, tudo que foge da biologia que foi feita. Então, assim, a sua sexualidade, eu falo muito isso, coloco muito isso nos meus status, né? Tem muitas pessoas que até meio assustadas, mas eu tenho um projeto, né? Nós temos um projeto, eu tenho até outros colaboradores, né? Da ciência e muito melhores do que eu, para dizer que as consequências de estudos que geraram, né? Além da né, né, o exagero das luzes, das teclas, das telas, dos pensamentos rápidos, né? Então a gente pergunta, por que nós temos pensamentos acelerados? Por que nós não temos dificuldade de descansar? Por que a gente está com dificuldade nos nossos horários, nas nossas dinâmicas de horário? Nós temos dificuldade, a geração atual tem dificuldade de permanecimento num lugar, porque é tudo muito rápido. E tudo isso é sugestionado, há séculos atrás, né? É sugestionado por uma aceleração. Há séculos atrás, existia uma patologia que foi descoberto, iniciou a psicologia por essa patologia, né, que seria uma estrutura, né, um tipo de personalidade. O que acontece? No começo da psicologia, é importante a gente saber a origem das coisas, né? Então, os pais levavam os filhos, ou até mesmo as próprias pessoas procuravam médicos neurologistas. Não existia psiquiatria nem psicologia, então eles buscavam os psicólogos para quê? Para que eles pudessem explicar fenômenos neurológicos. E o que acontecia? Levavam nos neurologistas para descobrir o cérebro, né, com todas as suas, né, com a sua potencialidade, que o nosso cérebro é muito potente, ele tinha algumas questões de dor, de sofrimento. Então, o que acontecia? Essa estrutura histérica surgiu não com uma loucura, embora tinham casos graves. Realmente existiam casos graves. Então, assim, por exemplo, pais que viam as suas filhas muitas vezes deprimidas, né? Elas eram mandadas para manicômios, sendo que poderiam ser tratadas com uma fala, com uma abertura, com uma fala sem julgamento, uma fala acolhedora, porque naquele tempo era muito rígido as coisas. Os homens sofriam muito, né, com o sustento da casa, a responsabilidade, né, de manter muitos filhos e manter uma casa, uma estrutura familiar. Então, o início da psicologia e da psicanálise e da psiquiatria foram situações cotidianas, né? Então, existem livros e livros aqui de casos e casos de Freud e outros psicanalistas que eram casos tanto comuns, tanto quanto o meu e o seu, as questões. Porém, de acordo com a revolução da vida, da sexualidade, ou a revolução sexual, o feminismo, né, as questões das pautas de defesas, né? Então, ao invés de ter uma unidade, né, que nós prezamos, eu como psicanalista que trabalho com famílias, eu percebi que na clínica e na sociedade existiam as fragmentações de cada das causas. Todas as causas vitimizadas se tornaram tipo facções.
E elas às vezes estão unidas, mas muitas vezes desunidas, sendo que o papel da família é unir e colaborar para cada um ter seu papel, né? Biologicamente falando também, como eu falei, as pessoas eram procuradas para os médicos para tratar biologia. Então, por exemplo, dor de cabeça, problemas de paralisia, problemas na fala. Então, eram problemas assim muito corriqueiros que acontecem na nossa vida: estresse, tremedeira, dores nas pernas, coisas que as mulheres passavam, os homens, questões da sexualidade, né? Então, assim, infertilidades. Então, coisas corriqueiras que foram procuradas pela né, para os neurologistas, e eles não conseguiam encontrar outra questão que não fosse o inconsciente. O inconsciente foi descoberto através dos sonhos. Então, a gente absorve tudo que está acontecendo ao nosso redor, traumas, coisas boas e ruins, traumas de infância, situações da infância que muitas vezes são tidas nos sonhos como símbolos simbólicos, né? Então, às vezes você vê um monstro que é caracterizado como um monstro que na verdade era um pai seu rígido e que te tratava com agressividade. Então, você pode ver um outro ser, né, que no sonho, no pesadelo, que simboliza algo. Pode parecer estranho, né, mas a realidade da clínica é bem diferente da que você ouve no popular. Então, às vezes a gente pega pessoas com problemas de preguiça, vamos falar assim, que todo mundo chama de preguiçoso, são questões de depressão. Então, vieram para a clínica neurológica, né, para tratar isso. E descobriram que não, que existia uma memória que se guardava tantas questões de sofrimento, de desamor, de desafeto, que o que acontecia? Se guardava dentro da pessoa, tá lá dentro de você, do seu eu, dentro do nosso cérebro. Tem coisas tantas coisas dentro de nós. Por isso que muitas vezes a gente passa por um lugar, a gente pensa, poxa, parece que eu já estive aqui. Por isso que a gente olha uma pessoa, parece que a gente reconhece aquela pessoa. Por isso que uma situação que a gente já passou, o ciclo não se termina. Porque foram coisas que na nossa memória tem. Então, né? Então, assim, uma identidade de um jovem pode ser distorcido totalmente com a questão do trauma de um passado. Então, o passado, ele tem muito a ver com a nossa criança, que ainda está latente dentro de nós, né? Então, aqui eu tava vendo um vídeo hoje, eu achei muito interessante. Existe dentro de nós alguns aspectos de maturidade que você pode perguntar assim para mim, né? O que eu teria aqui na terapia, né? Será que eu tô precisando, né? Eu atendo, tenho pacientes, não tô aqui reclamando que a demanda tá aumentando, né? Só que assim, nossa questão é a gente chegar a um ponto da gente trabalhar o público, né? Trabalhar uma pauta maior de pessoas, para que nós possamos visualizar e enxergar na sociedade menos sofrimento. Então, embora tenha muitos psicólogos, muitos pacientes, nós queremos chegar ao ponto de ensinar as pessoas a lidar com aquilo, né? E poder transmitir o maior número de pessoas. Porque tem muitas pessoas que falam assim, não tenho condições, é uma coisa para mim que é supérflua, né? É uma coisa que não me ajudou nas primeiras sessões. Então, pegar uma estrutura de uma criança que sofreu de alguma forma e resolver em poucas sessões, né? Pegar idosos com Alzheimer que tem assim, questões de esquecimento por sofrimento, né, por alguma violência, algum trauma que passou, e resolver em pequenas
sessões, isso seria um charlatanismo, seria até uma coisa mágica. Isso daí é uma enganação. Existem até hoje terapias que nós não consideramos terapias científicas, porque elas querem resolver coisas muito rápidas. E a mente humana, ela como eu falei para vocês, durou muito tempo para que nós pudéssemos entender o crescimento da tecnologia, evolução, e ainda a gente não consegue entender. E ela ainda tem causado efeitos nas nossas vidas, né? Então, assim, a internet tem sido um quarto dentro de um quarto, né? Então, assim, eu falei sobre o filme Adolescência, né? Tá lá falando sobre a violência no sentido cibernético, a violência no sentido social, né? A sociedade, a violência da rejeição. Nós não estamos acostumados a sermos rejeitados, né? Então, devido a questões familiares ou até mesmo a falta de resistência e superação. E aqui, né, até fala sobre um grande autor que ele fala sobre a resiliência, a resistência que ele teve, porque ele, na verdade, ele escreveu um livro baseado no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Então, devido à questão dele ter conseguido sobreviver à Segunda Guerra Mundial, que todo mundo sabe, né, que foi a perseguição de Hitler aos judeus, ele conseguiu ressignificar a vida dele do trauma. Então, ele falou, por mais que o trauma foi vivido, você não pode ficar preso naquele trauma, né? Então, existem dois aspectos do trauma. Existe o apego ao trauma, né? Quando, de repente, você não sai daquilo, né? E fica melancolizando aquilo, e fica naquele ciclo. Aquele ciclo atrapalha seu emprego, atrapalha os seus relacionamentos.